Olá a todos, muito boa noite para mais uma aula, né, da nossa disciplina de voleibol, né, aqui da nossa querida Unip, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. E dando continuidade, né, para quem ainda não me conhece, para quem está chegando agora, aqui quem fala para vocês é o professor Teyson Viana, tá? Estou com vocês nesse semestre, agora nessa disciplina de voleibol, né, aspectos metodológicos, e, enfim, e nós vamos trabalhar com essa disciplina, certo? Espero eu que de uma forma bem bacana, bem light, certo? E inovação, e com inovações, certo? Nós vamos fazer umas inovações. Lembrando primeiro, né, não é tão inovação assim, mas queria só ratificar com vocês, certo? Que essa nossa aula ela está sendo gravada, tá? Na íntegra, né, a partir do momento que eu dou boa noite para todos, e que ela vai estar disponível, né, logo após esse momento, ela vai estar disponível lá no meu canal no YouTube, tá? Para quem não está inscrito ainda, no meu canal no YouTube, lá é Prof, né, abreviatura de professor, Prof. Teyson Viana, né? Você pode procurar lá, segue, curte, comenta, compartilha, e vamos botar para frente o nosso canal, tá? Mais uma coisa, lá no meu canal ainda estão algumas disciplinas que eu dei no semestre passado, né? Tanto na Unip, a nossa instituição, como a outra instituição também que eu trabalho, na Unopar, certo? Tem algumas aulas minhas lá de outras disciplinas, e também algumas disciplinas, algumas aulas minhas, né, da escola, tá? Estou usando também essa plataforma também para a escola. Inclusive, essa semana eu postei lógico que para a escola não vai ser tão aprofundado, né? É só uma coisa básica mesmo, né? Uma coisa mais, até porque é para o ensino fundamental, mas são curiosidades, mas eu a partir daí eu criei um gosto e estou tendo uma ideia, certo? Se nós estivéssemos de forma presencial, nós teríamos aulas práticas, tá? Mas, infelizmente, a gente não está podendo nos reunir de forma presencial. Mas, mesmo assim, eu vou tentar realizar práticas com vocês, certo? Aulas práticas, vou inventar coisa aí, viu? Estou começando a inventar. Vou começar a fazer algumas aulas práticas com vocês, tá? E para isso eu preciso que vocês tenham em casa duas coisas, tá? Uma bola, tá? Pode ser qualquer bola. Não precisa ser uma bola oficial de voleibol, não, tá? Preciso de vocês uma bola e um espaço para que você possa fazer uma prática sem quebrar nada dentro de casa, ou nesse sentido, ok? E daí para a gente poder vivenciar, né? Para a gente poder vivenciar alguns momentos da prática do voleibol, tá? E daí vou criar também uma espécie de aliás, vou criar não, né? Nós já temos o nosso grupo do WhatsApp, certo? E lá nesse grupo do WhatsApp você vai publicar a sua prática, né? Vai fazer um filminho pequeno, uma gravação pequena, tá? Com os fundamentos que a gente vai pedir, certo? Os fundamentos que eu vou solicitar que vocês pratiquem, né? E junto com esses fundamentos, né? Aí eu vou analisar direitinho e vou fazer as devidas correções. Enfim,
é uma questão assim mais inovadora. Eu não sei se outros professores já trabalharam nesse sentido, nessa metodologia, mas usei de laboratório na minha escola e está dando super certo. Eu não sei se outros professores já trabalharam nesse sentido. Alguém pode me informar aí? Alô? Só o Elton que pediu para a gente fazer prática de futebol de salão e adaptar alguma aula de atletismo. Certo. Mas ele chegou a fazer correções, postura, coisa assim, não? Não, foi o trabalho já valendo para a prova. Certo. Nós não vamos ter trabalhos para a prova, certo? Nós vamos fazer a nossa prova logo direto, tá? Então, a gente vai ter o nosso conteúdo somativo, né? E quando chegar no período, acredito eu que mais ou menos lá pelo dia 10 de junho, 10 do mês 6, né? Acredito eu que o calendário seja esse, mas não é o certo, é só uma subjetiva, uma suposição minha. Alguém ia falar agora, não? Por favor, alguém manda o link aí, que tem gente dizendo que não está conseguindo entrar. Eu não sei qual é a dificuldade, porque eu consigo. O link está, é só avisar que o link está na descrição do grupo. Né? Para quem não sabe, o link está lá na descrição do grupo. Tá bom? Vamos lá, né? Vamos para frente. E vamos dar continuidade aí ao nosso conteúdo, tá? Bom, na aula passada a gente já havia falado que o voleibol, né, surgiu com esse senhor que está aí sentado, que é o William George Morgan, tá? Mais conhecido como William Morgan, tá? Nos livros de educação física, e surgiu na cidade de Holyoke, né, em Massachusetts, né, no estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, tá? E aí, enfim, ele, após, vocês viram na disciplina passada comigo, né? E já, ou se não foi comigo, foi. Se não foi comigo, foi com. Alô? Não está aparecendo o slide, ainda está no Aspectos Pedagógicos. Deve ser no seu aplicativo, viu? Reinicie. Nossa, Tá? Então vamos lá. Então, assim. Porque o dele não está errado. Mas não está errado dele mesmo. Vamos lá. Valeu. Então, o George Morgan, né, o William Morgan, ele recebeu uma incumbência, né, de... Germano, eu acho que o teu áudio está ligado. Quer falar alguma coisa, não? Espera aí. Não, professor, espera aí. Tá, ok. Então, assim, o William Morgan... Obrigado, Germano. O William Morgan, ele recebeu essa incumbência, né, de criar um novo esporte que fosse recreativo, tá? E que fosse atrativo também para as pessoas que não podiam praticar esportes convencionais já da época, como o rugby e o futebol americano, que trouxeram muitos adeptos ao basquete. O basquetebol, como todo mundo sabe, quem não foi meu aluno no semestre passado, mas já deve ter visto com algum outro professor, né? O basquetebol é um esporte de uma intensidade muito grande, né? E de muito vigor físico também, tá? E pessoas assim com mais idade, pessoas com um condicionamento físico mais debilitado, mais débil, né? Sentem-se um desconforto grande de praticar o basquete. E daí, nessa necessidade, né, surgiu um jogo chamado Mintonete, né? Esse jogo ele surgiu lá nos Estados Unidos, né? E para jogar esse Mintonete, né, o William Morgan, que também era muito amigo do James Naismith, né, que era o inventor do basquete, ele pegou
uma bola de basquete para jogar voleibol, né? Bola de basquete para jogar voleibol. Não deu muito certo, tá? Não sei se alguém aqui já tentou fazer isso. A gente fazia quando treinava nos clubes, né? E aí a gente treinava com a bola de basquete para aumentar a força do toque. Mas, deixa eu abrir aqui para nossa... Pronto. E daí, não deu muito certo, e aí foi o que ele fez. Ele pegou a câmara de ar dessa bola de basquete, envolveu em um tecido, né? E daí utilizou esse equipamento como prática para jogar o mintonete, né? O mintonete tem uns estudos que dizem que esse nome ele é oriundo do badminton, tá? E daí, como em inglês net significa rede, né? E aí teve vamos dizer assim, esse neologismo, né, de mintonete, e aí foi criado esse esporte. Então, o que acontece? Como não existia nenhuma bola oficial de mintonete para se jogar, né, o Morgan contratou a empresa Spalding, né, para fabricar uma bola que fosse nas especificidades da modalidade, certo? Então, essa aí é um desenho de uma das primeiras bolas de voleibol que existiram, tá? Tem as características dela, como vocês podem ver, né? Tem uma circunferência que variava de 63 até 68 centímetros de circunferência, o peso entre 252 a 336 gramas, tá? Essa é uma equipe a primeira equipe, né, de Holyoke, da Associação Cristã de Moços, tá? Vocês podem ver aí que o primeiro, certo? O primeiro aí de pé, né? É o William Morgan, uma foto dele, uma foto da equipe, certo? Essa aí foi a primeira equipe formada de voleibol do mundo, né? Vamos dizer assim, porque o esporte foi inventado em Holyoke, né? Nos Estados Unidos. Então, essa foi a primeira equipe de voleibol do mundo, tá? Aliás, de voleibol não, do mintonete, né? Então, assim, aí é uma prática, né? Uma foto aí, uma ilustração de como era praticado o mintonete na época. E esse rapaz aí, né? Um amigo do Jorge, do William Morgan, né? O professor Alfred Halstead, ele começou a observar o jogo, né? O jogo do mintonete, começou a observar a prática do mintonete e percebeu que existia uma situação diferente no jogo, tá? Por exemplo, quando você diz basquetebol, você quer dizer bola no cesto. Quando você diz futebol, quer dizer que você é o fute de pé e bola, né? Pé na bola, o chute, etc. Tá? Quando você diz handball, você está falando que a bola está na mão, bola na mão. E mintonete era um negócio que fugia um pouco a regra, fugia um pouco essa questão, até pelo movimento que a bola fazia, né? O movimento que a bola fazia é um movimento de voleio, né? E essa palavra ela deriva do francês, voler, né? Voler significa voo, né? Com relação à bola. Então a bola, quando ela está no ar, ela tem esse movimento de voler, né? Que significa voo em francês, tá? E daí, boa noite, Daniel, seja bem-vindo. E daí o que acontece? Ele
percebeu essa movimentação, né? Percebeu esse movimento de voleio, né? Desse voo da bola no ar, que ela não podia tocar o chão, né? E aí percebeu também isso e solicitou que o nome fosse substituído. Ao invés de Mintonete, que não era um nome tão comercial, né? Pediu para que fosse mudado para voleibol. Vôlei referente ao movimento de voleio, né? E ball relacionado ao instrumento do jogo, a bola, né? Então, em 1952, e assim foi, né? De 1895 até 1952. Oi, pois não? Te interrompendo aqui. Esse movimento de voleio não seria com o pé, que era do futebol? Pronto, vamos lá. Descrevendo o movimento característico do chute de voleio, certo? A bola não vem alçada no ar, e daí o atleta ele dá um chute com a bola lateralizada, né? Ou seja, ele dá um chute com a bola no ar, com a bola ainda voando. Você está entendendo? Então, é um chute de vôlei. Vôlei. Aí, por isso, representando mais ou menos o saque, é isso? Não saque. Não saque, entendeu? Mas o movimento da bola mesmo. Esse vôlei, ele significa a bola, o movimento que a bola está no voo, está na sua trajetória aérea. Você está entendendo? Então, assim, os movimentos que no voleibol, né, os movimentos na prática da atividade, como a bola está sempre voando, sempre numa situação aérea, né, a bola está em pleno vôlei ao tempo, durante todo o tempo, entendeu? Então, assim, por exemplo, no futebol... Até porque, professor... No caso, o movimento seria o movimento da bola e não o movimento do atleta, né? Exatamente. É o movimento da bola, até porque é voleibol, entendeu? Então, a bola está sempre voando. Professor Daniel, até porque Fala, o voleio, quando foi feito pelo Garrincha e muito repetido pelo Bebeto, era dado outro nome, né? Era dado como carretilha, que até a bicicleta também foi chamada como isso. Aí depois, os narradores agora recentes, de 80 para cá, começaram a chamar voleio, né? Sim, voleio por conta desse movimento característico, né? Da bola estar em pleno voo e o indivíduo ele acertar um chute, né? Lateralizado na bola. Tá bom? É isso. Tá Obrigado, Daniel, pela observação. Ficou claro, Thiago? Ficou sim, viu, Cris? Obrigado. Massa, valeu. Beleza. Então, assim, o Halster, ele teve essa percepção, né? E aí mudou esse nome do Mintonete para voleibol. Mas o voleibol era separado, né? Voleibol, tá? E até que em 1952 a Associação de Voleibol dos Estados Unidos, né, resolveu juntar as duas palavras em uma só, e aí fundaram, né, o esporte voleibol, ok? No princípio, tá? A princípio... Opa, pois não? Professor, desculpa atrapalhar. Só uma pergunta. Sim. Inicialmente, assim, sempre já teve uma quantidade X de pessoa ou depois que foi pensado... Jonelton, muito obrigado pela sua pergunta, certo? Inclusive, ela já vai estar aqui agora nessa coisa, mas eu vou adiantar. Como o voleibol, como o Mintonete, né? Depois passou a ser voleibol. Ele era uma atividade de cunho recreativo, não era um desporto ainda, tá? Poderiam ser jogados com tantas pessoas fossem jogados. Podia ser 20 de cada lado, 15 de cada lado, sei lá, entendeu? Então, nesse sentido aí. Então, assim, não tinha um número limitado de pessoas
para se jogar o mintonete, que depois passou a ser chamado de voleibol. Tá bom? Ficou claro, Jonel? Sim, professor, obrigado, viu? Márcio, obrigado você por ter me lembrado desse detalhe muito importante, por sinal. Tá? Então, opa. Então, nesse caso, não tinha limite de toque na bola quando passasse para o outro lado, né? Sim, exatamente. O limite de toques na bola. Vamos ver aqui, Marcelo, só um pouquinho das regras iniciais, tá? Vamos aqui ver um pouquinho. Por exemplo, a regra 1 que eles rascunharam, a rede tinha 1,92 m de altura, tá? Por que essa rede tinha 1,92 m? Porque era para ficar um pouco acima da média de altura da época das pessoas. A média de altura da época das pessoas era 1,70 m, 1,80 m. Então, eles deixaram a 1,92 m. Primeira regra, né? A rede tinha 1,92 m de altura, tá? Na segunda regra, a quadra ela tinha 15 metros e 20 centímetros de comprimento, dividida ao meio, né, por essa rede, que era uma rede vinda do tênis, tá? E aí eles suspenderam a rede nessa altura de 1,92 m e tinha 15 metros, aliás, perdão, e tinha 15 metros e 20 centímetros de comprimento por 7 metros e 60 centímetros de largura. Como a gente já havia falado anteriormente, o João Neto tinha falado, tinha um número ilimitado de jogadores, certo? Não havia um número limite de jogadores, então podia ser quantas pessoas quiserem. E também não havia um número limite de toques na bola por equipe. Por quê? Porque o interessante era você, como diz, criar uma estratégia, né, de tentar derrubar a bola na quadra do adversário, e dessa estratégia, às vezes, você chegava até a cansar o adversário, porque a bola não ia para o outro lado, né? Então, a estratégia era um pouco dessa, tá? E o saque, ele podia ser repetido caso você errasse, né? Como o tênis. O tênis, se você saca a primeira vez, e até esse movimento, né, esse fundamento do saque, até um passado recente, quando você iria sacar, que a bola tocasse a rede ou tocasse a fita, né, o saque era repetido, né? Agora que depois foi que foi perdido, né? O saque era perdido e era passado para outra equipe, tá bom? Então, a regra, no início, ela tinha essas características, e aos poucos ela foi se modificando até quando a gente tem hoje. Aí a gente tem uma ilustração, né? Esse jogo, na época, foi muito atrativo também para as mulheres, né? Mulheres, idosos, né? Por quê? Por conta do basquetebol. O basquetebol era um esporte muito praticado, né? E muito prazeroso também de jogar, e as pessoas com mais vigor físico, com mais condicionamento físico, iam para o basquete, principalmente os homens, né? Iam para o basquete, e não era tão atrativo assim para as mulheres, porque as mulheres mais frágeis com relação aos corpos masculinos, né? E não tinham tanto vigor físico assim para que disputasse uma partida de basquetebol junto com os homens, né? E daí criou-se esse esporte, e o esporte ficou muito atrativo, principalmente para as mulheres e para as pessoas com menos condicionamento físico. Ok, gente, até aqui? Ok, professor. Tá claro? Ok para todo mundo? Então vamos para frente. E aí, opa! É a Giovaneide, boa noite. Boa noite, Vaneide. Tudo bom, linda? Tudo. Professor, então... Rainha do Instagram. Você está dizendo, eu aceito. Pronto. Deixa eu dizer, então,
Pois não, Vaneide. Então, sendo assim, as pessoas de baixa estatura, né, como eu, não é indicado o voleibol, porque Não. continua a rede alta de 1,90 m, é isso? Mais ou menos, certo? A rede aumentou um pouquinho a estatura. Vaneide, com relação à prática desportiva, esquece essa questão de altura, tá? Esquece. Lógico que para um desporto de competição, por exemplo, a nível de NBA, no basquetebol, né? A nível de Liga Mundial, no voleibol, certo? A estatura, né, e o condicionamento físico e os fatores, né, e as qualidades físicas, aliás, perdão, e as qualidades físicas dos indivíduos, eles realmente vão influenciar positivamente. Mas a questão de estatura, ela não é um obstáculo para que você pratique a atividade esportiva. Tá bom? Então, assim, qualquer pessoa de qualquer... Porque no passado eu era louca para jogar, professor, que as minhas irmãs jogavam, minhas amigas, né, no passado, e eu não ia, porque eu ficava com receio, entendeu? Eu ficava... Então aí era um preconceito seu. Certo. Né? Então, assim... ficava com medo de não pontuar, essas coisas, e prejudicar o time, acredita? Acredito. Mas eu achava muito lindo esse esporte. Por isso que vai ter oportunidade de praticar agora aqui na disciplina. Tinha outra pessoa querendo falar. Pois não? Aqui o Marcelo. Eu discordo um pouco da... desculpa intrometer, mas eu discordo um pouco da Giovaneide. Não sei se o senhor vê, tem uma jogadora de um clube, eu não lembro qual é o clube, que ela é baixinha, gordinha, ela joga. Não sei se ela é líbera. Ela é uma baixinha um pouco gorda. Não que eu tenha nada contra os gordos, mas é um pouquinho gordinha para a posição. Eu estou entendendo o que você quer dizer. Porque, assim, normalmente quem tem um índice mais corporal mais com um número maiorzinho, ele foge o padrão do esporte. Exatamente. Não é isso? Entendo o que você quer dizer. Aqui a gente não precisa... Aqui a gente não precisa ter mimimi, não. Aqui a gente pode falar o que pensa. Mas eu não afirmei, não. Eu perguntei. Não, aí o mestre Teyson, meu amor. Vamos lá, vamos para frente. Pois pronto, o Vaneide e Marcelo. Então, assim, vou só confirmar o que o Marcelo acabou de falar. Existem atletas que fogem um pouco o padrão, né? O padrão com relação ao basquetebol, com relação ao vôlei, foge um pouco o padrão de altura, né? Tem um rapaz, eu acho que ele hoje é técnico de voleibol, se eu não me engano, de uma equipe da Ásia. Eu não lembro qual é a equipe. É um levantador da Holanda, Selinger é o nome dele. E acho que é isso o nome dele. Eu vou pesquisar, vou colocar lá no grupo. Ele, com relação aos outros... Oi? É isso aí mesmo. Ele é um super jogador. Ele jogava muito bem. Eu me lembro dele. Pronto, ele foi medalha de prata na Olimpíada de 92 em Barcelona, quando o Brasil foi medalha de ouro, né? E, enfim, ele era um levantador, não era um levantador titular, era um levantador banco, né? Reserva, mas ele quebrava totalmente o padrão de altura com relação aos outros jogadores, porque ele era baixo em relação aos outros. Então, assim, a altura, ela não, dependendo da posição que você tiver, logicamente, né, vai influenciar. Lógico que, por exemplo, uma posição de meio de rede, por exemplo, um jogador de oposto, por exemplo, são jogadores que precisam realmente ter uma altura que compense o bloqueio do ataque, aliás, o bloqueio da equipe adversária. Né? No caso que vai levantar, né? Isso. Tem que ter uma estatura maior para o outro sacar. Não, levantar não, para quem vai bloquear, tá? O levantador não, o levantador é um cara mais diferenciado, até porque, assim, por exemplo, que é a posição que eu jogava, hoje eu tenho algumas lesões por conta da minha falta de preparo físico e falta de condicionamento físico com relação à minha musculatura. Porque para compensar
a minha baixa estatura para eu jogar voleibol, como eu jogava de levantador, para eu compensar a minha baixa estatura, eu tinha que saltar mais alto. E daí esses exercícios, fazia muito exercício de pliometria, e esses exercícios de pliometria, com a carga muito alta, acabei, né, me prejudicando um pouco. Mas, enfim, é coisa que hoje esse tipo de treinamento não acontece, graças a Deus. Enfim. Professor? Opa. Não, professor, é que eu estava lendo... antes eu estava lendo uma reportagem mais cedo falando sobre isso aí. É um negocinho que eu li escrito, que o voleibol hoje ele é o segundo esporte, assim, considerado em mais preferência no país, né? Só perde para o futebol. Pois é. Então, não era assim, só uma... por conta... Eu vou já tocar nesse assunto de novo. Joneudo hoje tá sendo o meu monitor, que já está me lembrando aqui certas coisas. Eu vou até anotar aqui para eu não esquecer quando eu for falar nisso. Pronto, pois bem. E aí, o que é que acontece? Nos Estados Unidos, o esporte foi criado, como a gente já havia falado, né? E o voleibol ele se difundiu muito rápido, né? Por todo o planeta. O primeiro país a praticar o voleibol fora das linhas americanas, né, norte-americanas, foi o Canadá, por uma questão também de aproximação, né, geográfica. E depois esse voleibol ele começou a espalhar, principalmente no Oriente, né? Depois foi em Japão, Filipinas, aí como tem no mapa, tá? Por que isso? Porque lá, nesse período, estavam... E principalmente na Europa também, certo? Por que isso? Porque nesses países, né, estavam havendo muitos conflitos de guerra. E daí, graças aos militares, né, o esporte ele foi se difundindo. Por que graças aos militares? Porque nos momentos de recreação, né, nos momentos de folga, né, vamos dizer assim, aí a gente tem uma ilustração. Nos momentos de folga das tropas, tá, eles iam buscar uma atividade recreativa. E como tinham alguns adeptos do vôlei, né, vamos dizer, nas tropas, esse voleibol ele começou a se difundir. E daí o que acontece? Vamos dizer que na tropa aqui tem algum nativo, né? Algum nativo próximo do acampamento onde eles estavam. E o nativo via aquela prática desportiva, né? Via aquela prática recreativa, e eles já acabavam até chamando os nativos, né? Para jogarem também, e o esporte começou a ser difundido, começou a ser praticado em todo mundo, tá? Vou voltar aqui um pouquinho o mapa, e daí a gente percebe a difusão, né, do esporte no mundo todo, através, principalmente através das tropas militares que praticavam a atividade recreativa, né, nos seus momentos de folga, até porque jogar voleibol no meio do tiroteio não dá, né? Tem que ser no momento de folga mesmo. Vamos lá. O voleibol teve a sua primeira disputa, né, olímpica nas Olimpíadas de Tóquio, em 1964, tá? Então, 10 países praticaram, né, no voleibol masculino. Japão, que é o país sede, né? Romênia, Rússia, Tchecoslováquia, Bulgária, Hungria e Holanda, junto com os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Brasil, né? O Brasil também participou da primeira Olimpíada em que o voleibol foi colocado, né, como esporte olímpico, tá? O primeiro campeão olímpico foi a Rússia, né? E a equipe da antiga Tchecoslováquia, né, que hoje é República Tcheca, foi a medalha de prata. E o país anfitrião ficou com o terceiro lugar. Já no feminino, né, o Japão
tornou-se campeão e a Rússia ficou em segundo lugar com a Polônia em terceiro. Então a gente pode perceber aí a hegemonia, né, dos países europeus, né, por conta da prática do voleibol, certo? Então nós temos aí na primeira Olimpíada a Romênia, a Rússia, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Hungria e a Holanda, né? 2 países do Oriente, que é o país anfitrião, e a Coreia do Sul, né? E 2 países americanos, né, do continente americano, um da América do Norte, os Estados Unidos, e o Brasil, da América do Sul. Tendo em vista que o esporte aqui no Brasil, ele foi muito também difundido de uma forma muito rápida. Aí a gente pode ver também, aí não é uma Olimpíada, mas foi o primeiro campeonato mundial disputado em voleibol, certo? E a gente percebe aí como eram a indumentária, né, dos jogadores, a gente vai perceber e vai entender um pouquinho a disposição dos jogadores e a roupa, bola, público, etc. A gente percebe e a gente faz uma comparação com os dias de hoje, né? Falando um pouquinho do voleibol do Brasil, até fazendo a relação com a Olimpíada de 1964, certo? O voleibol chega, né, existem relatos, né, de que o voleibol ele chegou em 1916 aqui no Brasil, através do Colégio Marista de Pernambuco, tá? Então, há relatos que primeira prática do voleibol, né, no Brasil, né, foi em Pernambuco, no Colégio Marista, tá? Outros autores afirmam também que o voleibol chegou no Brasil através da Associação Cristã de Moços, né, de São Paulo, em 1917. Então, existe essa disputa entre um e outro. A maioria dos autores, né, afirmam que foi lá em Pernambuco, mas tem uma corrente muito forte que diz que foi em São Paulo, até por conta da própria Associação Cristã de Moços que tinha no estado de São Paulo. Né? Então, houve acontece essa divergência entre sedes, né? Evoluindo um pouquinho e passando, né? Esse esporte ele teve uma aceitação muito grande no país, né? Fazendo a relação que a gente viu, né? Lá no voleibol da Olimpíada do Japão de 1964, a gente viu que o Brasil já estava lá, né? E o Brasil foi para lá na condição de campeão sul-americano de voleibol. Tá? Então, assim, não foi qualquer... só porque o Brasil queria ir. Não, não foi isso. É porque o Brasil foi na condição de campeão sul-americano de voleibol, certo? Nessa foto, nessa figura aí, a gente percebe, né? E a gente vê que tem uns jogadores, né? Que é o que a gente mais conhecido como a geração de prata, né? E que foi vamos dizer assim, o pontapé do voleibol que a gente tem hoje, né? O vencedor que a gente tem hoje. Deixa eu só colocar aqui, pronto. Então a gente tem um grupo, né? A gente teve um grupo comandado pelo capitão, né? Então Renan, que hoje é técnico da seleção brasileira de voleibol, Renan Dalzotto, tá? Com um levantador fenomenal, William, né? Outro ponteiro Bernard, né? Que foi que inventou um saque chamado Jornada nas Estrelas, né? Outros jogadores também, o Xandó, a Mauri, que foi campeão, foi medalha de prata nessa Olimpíada, mas também foi medalha de ouro na primeira Olimpíada, Montanaro, que foi técnico de voleibol por muito tempo, e o Fernandão. Então, esses jogadores,
técnico era o Bebeto de Freitas, até pouco tempo ele estava na ativa, né? Se eu não me engano, o Bernardinho que era banco como levantador do William, tá? Foi também nessa Olimpíada também. É o penúltimo sentado, o Bernardinho, tá? Enfim, e aí é uma galera que inspirou muita gente à prática do voleibol, tá? Em 1900, mais ou menos por volta da década de 1980, final de 1970 para o início de 1980, politicamente no Brasil, né, nós vivíamos no regime militar, mas já iniciando um processo de redemocratização. Então, o que acontece? Houve uma abertura, né, para a indústria multinacional, certo? Então, assim, nesse esporte, o voleibol, ele foi muito beneficiado pelas indústrias e pelas empresas que estavam chegando no Brasil, né? Foi um investimento muito grande, principalmente também pela televisão, né? Pela TV Bandeirantes, né? Com o narrador esportivo Luciano do Vale, certo? Foram instituições e pessoas muito importantes no desenvolvimento do voleibol a nível profissional como nós temos hoje, né? Televisão Bandeirantes, o narrador esportivo Luciano do Vale, tá? A fábrica de pneus Pirelli também, certo? Então foram empresas e pessoas que tiveram uma importância muito grande, né? E finalmente chegou a época, né? Chegou ao ponto de ser conhecido, desse time ser conhecido como Geração de Prata, né? Que foi o pontapé inicial para que a gente tivesse o voleibol que a gente tem hoje. Então, a partir desse investimento que fizeram na seleção brasileira de voleibol, tá? E viram que o negócio estava dando certo, viram que o negócio tinha um futuro, né? E daí houve esse investimento. A partir daí também o esporte começou a crescer em números de praticantes, tá? Então, hoje, como o Jonel estava falando agora há pouco, na verdade, Jonel, o voleibol ele não chega a ser o segundo esporte mais praticado, mas chega a ser o terceiro. Por quê? Porque eu considero o futsal como o esporte mais praticado no mundo, aliás, perdão, mais praticado no Brasil, tá? Depois o futebol e depois o voleibol, certo? Enfim, e daí a gente tem o desenvolvimento que a gente tem até hoje, certo? E aí a gente chega, né, aos tempos de ouro do voleibol brasileiro. Eu não lembro da Olimpíada de 1984, no relação me lembro assim alguns flashes, né? Alguns flashes, porque a minha mãe era praticante de voleibol também. Então a minha mãe assistia o jogo de voleibol e aí eu, como eu era muito novo ainda, não tinha percepção, eu tinha o quê? Tinha 8 anos de idade na época, né? Da Geração de Prata. E então não tinha tanta percepção assim da Olimpíada de 1984. Lembro bem da medalha do Joaquim Cruz, né, no atletismo, de alguns flashes também no vôlei, na Geração de Prata. Mas lembro bem, né, lembro como se fosse hoje esse jogo Brasil e Holanda, né, na qual a gente vê aí o Tandy, Paulão, Marcelo Negrão, Pampa, Talmo, o Janelson, Douglas, Carlão, enfim, esse time todo, o Giovani, né? Maurício, enfim, esse time todo sendo vencedor olímpico e findando uma busca, né, que desde 1984 o Brasil tinha, tá? Então, esse jogo, para quem tiver curiosidade, ele está lá no YouTube, certo?
Só colocar lá, Brasil e Holanda, final olímpica de 1992, tá? Vocês vão perceber que o jogo ele não é tão dinâmico quanto nós temos o jogo hoje, certo? Tem uma certa cadência, até pelo nível de desenvolvimento também esportivo, né, dos atletas. Enfim, e a partir daí, né, de 1992, aí sim é que o voleibol veio assim numa ascendência gigante, né? Porque até então o Brasil disputava, o voleibol ele disputava com o basquetebol, e o basquetebol tinha sido medalha olímpica no Pan-Americano, né, dos Estados Unidos, e aí também era uma concorrência, né, grande em relação ao basquetebol. Fala, Dedê. Antigamente o vôlei tinha a questão da vantagem, né? Isso, e o time derrubava a bola na quadra do outro e não marcava o ponto, ele tinha vantagem, ele só marcaria o ponto se derrubasse seguidamente, né? Eu joguei nessa era aí. A gente vai ver a evolução da regra. Teve uma pessoa que falou aqui sobre o Carlão. O Carlão, na verdade, ele é nascido no Acre. Eu tive o prazer de jogar com ele, né? Para quem não conheceu ali, na Barra do Ceará, né? A minha querida Barra do Ceará, na pracinha do Beira-Rio, para quem conhece ali, tinha uma quadra de voleibol onde eu dei os meus primeiros toques, né? E o Carlão, vira e mexe, ele estava lá, batendo racha com a gente lá. Eu ainda era menino, tinha o quê? 12 anos, nessa base, 10, 12 anos, nos primeiros toques que eu estava dando na bola. E o Carlão, ele jogava lá com a galera, né? Já adulto, né? Na verdade, ele é do Acre, mas foi radicado muito tempo aqui no Ceará, né? Aqui a gente tem alguns... vou dar esse momento também para o vôlei de praia, certo? A gente vai conversar um pouquinho sobre o vôlei de praia também, tá? Um pouquinho mais na frente, como complementa a nossa disciplina, tá bom? E aí a gente vai falar sobre Frank Roberto, sobre Shelda e sobre os expoentes aqui do estado do Ceará e também do mundo, né? Como Emanuel, Ricardo, enfim, e os que estão hoje, né? Vamos para frente. Tá tudo ok aí? Tudo tranquilo? Vamos lá. Tranquilo. Nós temos algumas que a gente vai chamar de escolas de voleibol, tá? Então, por que a gente fala sobre as escolas de voleibol? Porque são estratégias e sistemas, né, que são copiados, tá? Que são copiados no decorrer do seu desenvolvimento. Então, a gente tem, por exemplo, a escola soviética, que é uma escola muito forte, muito alta, né, com jogadores muito fortes jogando. Nós temos a escola tcheca também, com uma versatilidade muito grande, jogadores versáteis também e muito saltitantes, né? A escola asiática, que não tinha uma estatura tão boa assim para essa prática com relação, por exemplo, aos europeus, né, como os soviéticos e os tchecos, mas tinha um sistema defensivo muito poderoso, né? Nós temos a americana, que para mim é a escola mais perfeita que tem com relação à prática do voleibol, porque existe uma disciplina tática muito grande com relação à escola americana, né, junto ao desenvolvimento físico também dos atletas, físico e técnico, né, dos atletas, e a escola brasileira, que eu digo que é o mistão disso aí tudinho, né? A escola brasileira tem a versatilidade da escola tcheca, né? Tem a disciplina tática da americana, tem a cadência de jogo defensivo, né, da escola asiática, tá? E alguns jogadores também, no desenvolvimento da sua força, tá? Chega até ao ponto de copiar um pouco a escola soviética. Então, a escola brasileira, por isso que o Brasil, o voleibol brasileiro, ele é um voleibol que ele é muito vitorioso,
porque ele engloba partes de cada escola, né? E vai se desenvolvendo ao longo do processo, ok? Para a gente entender um pouquinho, né, que a gente vai começar a falar um pouquinho mais sobre aspectos técnicos do voleibol, até porque na nossa disciplina é uma disciplina técnica, tá? Então, a gente vai entender algumas terminologias, e é importante que a gente entenda essas terminologias, porque é como se fosse a gíria do esporte, tá? É como se fosse o vocabulário do esporte, certo? Por exemplo, ação do jogo, tá? A ação do jogo é um movimento que é jogado por um determinado indivíduo ou determinado grupos de indivíduos, tá? Por exemplo, o saque. O saque é uma ação do jogo. A defesa, o ataque, a recepção são ações de jogo, certo? Quando a gente fala, por exemplo, de ataque, o que é o ataque? Ataque, quando você fala isso no vôlei, você entende que é quando um jogador dá executa aquele fundamento da cortada. Então, a gente já não vai mais pensar nisso. O ataque no vôlei é qualquer ação que vise colocar essa bola para o lado oposto da quadra. Se eu pegar essa bola de manchete e jogar para o outro lado, é uma ação minha de ataque. É um ataque muito ofensivo que pode causar algum efeito assim mais, como é que eu vou dizer, mais danoso à outra equipe. Não é. É um ataque fraco, vamos dizer assim, tá? Com relação à cortada, certo? Contra-ataque, né? O contra-ataque é quando o indivíduo não passa a bola para o outro lado e não consegue derrubar essa bola. Então, a equipe que estava na defensiva outrora, agora vai realizar o seu contra-ataque, né? A defesa, quando você recebe essa bola vindo da quadra adversária. A finta acontece muito, principalmente nas situações de ataque na rede, quando alguns jogadores eles passam, né, um pelos outros numa tentativa de enganar o bloqueio da equipe adversária, tá? Então, essa é quando a gente vai falar sobre finta, tá? Infiltração é quando... Opa, pois não? É o Rodrigo. Fala, Rodrigão. Professor Teis, eu teria só rapidinho duas perguntas. Uma, eu gostaria de saber, assim, teria um treinamento em específico para, fora o treinamento de voleibol, é claro, todo o preparo para as competições e tudo mais. Tem algum preparo em específico, como, por exemplo, os jogadores de futebol fazem com a musculação, de trabalhar com potência a parte dos membros inferiores, para eles terem aquela explosão de ataque, contra-ataque, entre outras coisas? Sim, respondendo a tua primeira pergunta. Acho que vocês já estão vendo aí, ou já viram, a fisiologia do exercício. Já viram essa disciplina, fisiologia do exercício? Já viram, Rodrigo? Não. Já vimos, professor. Já. Pronto, então não vou falar com leigos, eu já vou falar com quem sabe, tá? Sim. Então, assim, dentro da fisiologia do exercício, existem os princípios né, da fisiologia e existe um princípio chamado princípio da especificidade. O que quer dizer esse princípio da especificidade? É que você vai treinar dentro das condições de que você vai executar isso na sua competição ou na sua performance, né? Dentro do futebol, por exemplo, isso é novo no futebol. Não é novo, não é tão velho assim no futebol, mas no voleibol e no basquete, isso já tem muito tempo, certo? Antigamente, você no futebol fazia uma preparação física geral. Só que, por exemplo, o zagueiro não ia utilizar tanto esse condicionamento físico como um atacante utilizaria e vice-versa. E isso no futebol foi copiado do vôlei. Por quê? No voleibol existe um treinamento específico para levantador, existe um treinamento específico para opostos, para os ponteiros, para
enfim, para os jogadores de uma forma geral, inclusive até mesmo para o próprio líbero, tá? E daí o que acontece? Existem esses treinamentos físicos específicos, certo? Existem treinamentos também táticos, né? E aí, dentro do fundamento tático e técnico de cada atleta, entra o condicionamento físico desses indivíduos, entendeu? Então, existe sim um treinamento específico para cada posição de jogo e para cada indivíduo, ok? Bacana. Obrigado, professor. Era só a segunda pergunta, era com relação eu acredito que o senhor falou agora aí, levantador. Levantador é aquele jogador que dá primeiro toque na bola, né? Ao iniciar um jogo, uma partida. Mais ou menos. Deixa eu falar, ele agora vem para cá, certo? Que eu já tinha falado da infiltração, né? Que a infiltração é quando o levantador, que ele está numa posição, o levantador ele tem que estar na rede para poder distribuir as bolas para situações de ataque, né? Então, assim, quando ele não está na rede, quando ele está na posição de defesa, ele pode infiltrar, ou seja, ele está entrando na rede por uma situação, né, uma determinada situação que a gente vai entender, para realizar o levantamento. O levantador, na verdade, ele pega a segunda bola, tá? A primeira bola a gente vai considerar como a bola vinda do saque. Então, quando o indivíduo da equipe adversária ele saca na direção da minha equipe, aquela recepção é chamada primeira bola, tá? Aí o levantador executa a segunda bola, certo? Que é o levantamento, né? Normalmente acontece assim. E daí o atacante vem com aquele fundamento da cortada e realiza a terceira bola, que é o fundamento do ataque, certo? Não necessariamente nesses mesmos fundamentos. Às vezes você dá uma quebrada no saque e que a segunda bola não é do levantador, é do jogador que está mais próximo. E o ataque não é do atacante de rede, é do próprio levantador que passa a bola para o outro lado. Enfim, algumas situações desse jeito, tá bom? Tá bom. Fala, Jonel. Jonel? Professor, desculpa. Professor, levando em consideração tudo que o senhor está falando aí, em termos, eles na prática, todos os jogadores, eles podem atribuir, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Eles podem fazer a função de, por exemplo, o atacante, ele pode fazer a parte de levantamento, ele pode ir para o bloqueio, e vice-versa, assim, todos eles podem fazer as mesmas... Em alguma situação de jogo. Não, isso não com frequência. Situação de jogo. Por exemplo, o levantador ele está no outro lado da quadra, na ponta, e a bola vem, a segunda bola, né, no caso, vem para cima do atacante, por exemplo. O atacante, não vou pegar na bola porque a bola é do levantador. Aí não tem lógica, você vai deixar a bola cair no chão, tá entendendo? Então não tem certa lógica. Em situação de perigo, né, no caso, né? Isso, aí situação de jogo. Em situação de jogo, é lógico que todos os jogadores, eles treinam os fundamentos. Todos os atacantes, eles treinam toque por cima, treinam manchete, só que na especificidade dele é só pancada, né? Só ataque, entendeu? Entendi. Obrigado. Então vamos lá. Continuando o nosso vocabulário, a gente tem o que a gente chama de match point, né? O match point é o ponto que falta para a equipe ganhar a partida, tá? O momento do jogo são determinadas situações que acontecem durante o jogo, né? Rally, acho que você já deve ter escutado falar isso demais na narração de voleibol. O rally é o tempo que a bola fica em jogo, certo? Então, na hora que o indivíduo saca, inicia o rally, aí a bola vai para o outro lado da quadra, né, do adversário, tem aquele passe, levantamento, ataque, e daí todo esse momento todo, do saque do adversário até a bola ser finalizada, a gente chama de rally, tá? Rodízio é quando os jogadores
Espera aí só um pouquinho, porque a minha voleibolista chegou aqui agora. Certo? Então, assim, no voleibol... Pronto, voltando aqui rapidinho. Desculpa aí o processo. Então, assim, falando um pouquinho aqui sobre o rodízio, né? Rodízio é uma situação de jogo em que no voleibol, todos os jogadores, eles têm que passar... Todos os jogadores, eles têm que passar por todas as situações da quadra, né? Por todas as posições da quadra. Então, funciona dessa forma, né? O jogador, ele está na posição 1, então ele vai para a posição 2, vai para a posição 3, 4 e assim sucessivamente, né? Até chegar na posição 6, faz o rodízio completo da posição 1 até chegar na posição 2 e aí volta depois para 1. A gente vai ver isso aí direitinho, tá? Sequência de jogo, né? São os fatos relacionados a saque, passe, levantamento, defesa, tudo é uma sequência de jogo. O set, que é uma parte do jogo, né? Uma porção do jogo, porque para a equipe ganhar a partida, ela tem que ganhar 3 sets, né? E set é uma fração da partida. O sistema de jogo é a forma com que a equipe está jogando, se ela está jogando no sistema 4-2, ou no sistema 5-1, ou no sistema 6-0, a gente vai ver isso aí depois. Set point é quando a equipe está por um ponto para fechar o set, certo? Substituição é a troca, né? Troca de jogadores. A tática é o sistema de jogo que está sendo utilizado. A técnica a parte técnica, né? É a técnica utilizada pelo atleta. E a troca são mudanças de posição dentro da própria quadra de jogo durante a partida, durante o rally, né? Durante o rally. Pois não, Jonel? É o Alisson. Pessoal, Alisson, no caso aí, o sistema de jogo é a mesma coisa da tática ou não? O sistema de jogo escolhido pela equipe, né? Ela está relacionada à tática, tá? Porque eu posso utilizar, por exemplo, o sistema 5-1, tá? Que a gente vai entender isso depois. Relaciona o sistema 5-1 com 4 elementos fazendo a recepção. Mas eu posso utilizar o sistema 5-1 com 2 elementos que vão fazer a recepção. 2 passadores. Você está entendendo? Então, assim, entendi. O sistema de jogo é mas a forma com que eu aplico aquele sistema de jogo é o que a gente vai chamar sobre a tática. Tá bom? O sistema de jogo, professor, substituição, tática, técnica e troca, eles são muito, né, usados juntos, né? Porque tem aquela troca, substituição tática, né? Substituição tática. Justamente, às vezes, quer tirar o placar, tipo, tira a líbero e coloca você tira isso, às vezes você tira um levantador que está na rede para colocar o meio de rede, para aumentar o bloqueio. Isso é uma substituição tática. Tática. Né? Isso. Entendeu? Porque tem um objetivo. Aí depois não aconteceu o objetivo, aí volta de novo, porque a equipe vai ficar sem levantador. É assim mesmo que funciona. Ok? Na verdade, Elisimar está fazendo aqui. A Elisimar está perguntando aqui: o ponto de saque entra em qual definição dessas? Em nenhuma, porque eu acabei esquecendo de colocar essa palavra, né? Existe uma palavra chamada ACE, A-C-E. O ACE é o ponto de saque, o ponto diretamente vindo do saque, certo? Então,
ela entra isso aí. Obrigado, Lisimar. Obrigado pela sua colaboração aí. Foi show. Certo? E hoje a gente fica por aqui, tá? Próxima aula a gente vai entender como é que funciona a organização do jogo, tá? A partir e eu estou preparando essa aula direitinho a partir das regras, né? Relacionando as regras à organização do jogo. No meu canal no YouTube, tá? No meu canal no YouTube tem deixa eu ver aqui. No meu canal no YouTube tem uma videoaula minha que eu dei para as turmas de 8º anos, tá? Lá da minha escola, certo? Então, se vocês puderem assistir, vai dar uma boa introdução no nosso conhecimento aqui. Lógico que é um conhecimento superficial, não vai ser tão aprofundado assim como nós estamos fazendo num nível superior. Essa videoaula são para alunos de 8º ano do ensino fundamental, certo? Mas vai ser de grande valia também para um conhecimento geral e uma introdução às nossas aulas, tá bom? Então, já estou fazendo aqui, preparando aqui um material bem bacana, certo? Para que a gente possa fundamentar mais a nossa disciplina, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Eu quem? Silvano, meu amigo. Como é que você tá, garoto? Tá tudo na santa paz, cara, graças a Deus. Então tá bom demais. Tayson, a respeito, no caso da bola, quando ela não é tocada, no caso ela é tocada, mas ela tem como se a pessoa estivesse empurrando, aí é falta, não é isso? É uma falta de jogo, né? Uma falta de jogo. A bola, a regra ela é muito clara, né? Como diz o Arnaldo César Coelho. A bola no voleibol ela tem que ser tocada, ela não pode ser carregada, né? O nome vamos dizer assim, desse erro, dessa falta de jogo no jogo, chama-se condução, tá? E a condução, o árbitro, né, vai apitar e vai fazer um sinal característico, trazendo a mão espalmada, com a palma da mão para cima, de baixo, para cima, dizendo que o indivíduo fez uma condução, certo? Fala, Solon, boa noite. Boa noite, professor. Cheguei na aula, porque a minha internet foi estabelecida agora, certo? Eu queria só... Alô? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Meio ruim, mas tô ouvindo. Eu queria só que tu me explicasse um pouquinho essa troca de posição, certo? A gente vai ter uma aula específica para isso. Pronto. Certo? Depois eu vou guardar isso aí. Vê só se tu reconhece esse rapaz aqui, ó. Vou te mostrar uma foto aqui, ver se tu conhece, ok? Abre a tua câmera aí. Não, tô conseguindo ver, não. É o Couquinho, é? Eu não sei o nome dele. Eu sei que ele é campeão de 2º lugar de vôlei em Pequim. Aí ele foi condecorado com a medalha porque não receberam lá na época, né? Levanta um pouco mais, afasta um pouco mais, porque a tua definição da câmera está um pouquinho ruim. Mas eu não estou conseguindo visualizar a pessoa. Não estou conseguindo ver, não, tá muito ruim. Depois tu bate a foto e manda lá no grupo, lá para mim. Beleza. Tá bom? Agora eu tô reconhecendo você, que você tá bonito demais. Gente, mais alguém? Adriano quer falar? Tayson, só mais uma observação ainda no princípio dos jogos aí, para você jogar. Fala, meu querido. Tayson, também
tem um momento também que é no momento do levantamento, que a mão, como você se referiu aí, né? Da bola, você não apoia a bola é simplesmente tocar e levantar. Tem um momento que você levanta com as duas mãos e lança a bola. Qual o momento que é gerado falta? Alguma coisa assim específica que eu não sei passar. Eu acho que você deve estar entendendo. Eu não estou entendendo o que tu está querendo dizer. Quando é que é uma condução, é isso? É uma condução que, no caso, que foi errada, uma condução certa. Porque eu sei que não pode... Espera só um instante. Espera aí, só um instantinho. Fica aí, né, só um instantinho. Espera aí. Pronto, deu certo. Bola de voleibol. Tá? Tá dando para ouvir aí? Alô? Falar, pronto, deixa eu... Deison, pode falar. Estão ouvindo perfeitamente? Estamos ouvindo, Deison. Perfeitamente, professor. Sim, professor, continua. Tá? O que é o toque? Toque é isso aqui, ó. Ok? A bola é tocada. Vou fazer uma condução agora para que você entenda. Você refere esse passo que no Deu para entender? Deu sim. É permitido então, essa condução? O que é uma definição de toque? De toque por cima desse? Eu apenas toquei a bola. A condução. Né, mas a condução é como se fosse um segundo momento. Eu toquei a bola e carreguei. Toquei a bola e carreguei. Tem um tempinho para isso, entendeu? No vôlei de praia, é um pouco mais tolerado essa condução. Não tanto. Um pouco mais. Mas no vôlei de quadra... Oi? Seria uma falta? É uma falta, um erro técnico do jogador. E aí é ponto para outro time. Ah, show de bola, show de bola. Esclareceu aí. Obrigado, Deison. Beleza? É bom porque, assim, tem os meus equipamentos aqui, aí eu vou começar a dar aula agora com a minha bola aqui do lado. Perfeito, professor. Perfeito essa demonstração, viu? Qualquer coisa eu vou ali na garagem. Eu vou dar uma aula também na garagem, certo? Aqui de casa. Eu tenho a minha rede. Leva nós aí para sua garagem, professor. Só se for para fazer um churrasco. Pensou, hein? Esse monte de gente. Churrasco no final, texto. Aí é jogo. Aí pronto, é jogo. Adriano. Vamos colocar o Thiago também na fita para fazer o churrasco. Essa aqui é uma fita de marcação do vôlei de praia. Tá? Churrasco é com nós mesmo. Então, essa aqui é uma fita de marcação do vôlei de praia. Então, uma fita que vai estar lá na areia, ela tem um furinho aqui, eu não sei se vocês dão para perceber, e aí esse furinho ele é colocado aqui um ferro para fazer para fixação, né? Então, enfim, aqui eu tenho meus equipamentozinhos, vai dar certo aqui o negócio. Ficou claro, gente, para todo mundo aí? Tranquilo, Teisso. Joia. Show de bola. Gente, preciso que vocês tenham, certo? Vou avisar ainda. Uma bola. Não precisa ser uma bola como essa aqui, que é uma bola oficial, tá? Não precisa ser uma bola como essa. Mas uma bola daquelas de borracha já resolve o problema, certo? Uma bola de voleibol, ou aliás, uma bola, né? Uma bolinha de borracha. Pode ser até aquelas lá da Pague Menos também, aquelas farmácias, né, que vende tudo. Tem farmácia que vende tudo, até remédio. Então, se você puder comprar adquirir uma, vai ser muito boa para que a gente possa ter um desenvolvimento da nossa disciplina, minimizar
os prejuízos de não fazermos as nossas práticas. Ok? Fala, Adriano. Não, Peixe, nada não. Deixa eu ligar aqui. Desculpa. Beleza, então. Ok, gente? Está claro para todo mundo? Vou me despedir de vocês agora, tá bom? Que Deus abençoe a vida de cada um. Boa noite, amém, professor. A sua também. Proteja a família de vocês aí desse vírus maldito. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Tamo juntos. Amém, amém. Boa noite. Boa noite.